Então nós estamos em uma abordagem pastoral do livro de Efésios, ou de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos ficar do capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Daria para a gente englobar toda a passagem, porque ela de certa forma começa com um assunto e termina. Ela começa com a ideia de uma oração do apóstolo Paulo, e ela vai concluir com uma oração. Mas para não te cansar, eu vou ficar só nos 13 versos da primeira parte então do capítulo. Queria te convidar a fazer a leitura comigo, por gentileza. Efésios 3, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração, nos fortalecendo, nos ensinando, nos exortando, nos encorajando para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Irmão, se tem uma coisa que o ser humano é curioso. Ao longo dos séculos, a curiosidade humana tem sido bem explorada por alguns. Nós temos, por exemplo, ao longo dos séculos, sociedades secretas que despertaram a curiosidade das pessoas sobre o que é que acontece nesses lugares. Nós temos movimentos mais recentes na nossa época que se valem dessa curiosidade humana como uma estratégia para agregar pessoas, para levar pessoas com o desejo de saber o que é que acontece ali. Essa é uma característica muito peculiar do ser humano. Não sei se você já reparou, mas com que facilidade, quando acontece um acidente, as pessoas tumultuam o trânsito, porque elas reduzem o carro para ver o que é que está acontecendo. Você já reparou isso? De repente, o acidente já é um problema e as pessoas ainda estão ali dando vazão à sua curiosidade, reduzindo, esticando o pescoço para dar uma olhada para ver o que está acontecendo. E dessa forma, muitas vezes até dificultando ainda mais o trânsito. Não sei quanto a você, mas eu sou curioso também. Eu, por exemplo, quando começo a assistir uma série ou um filme, principalmente quando é de suspense, que desafio, hein? De repente você pode ver um episódio e o episódio termina sem falar o que é que aconteceu, e aí você fica naquela expectativa de descobrir qual é o mistério que a série está reservando. O ser humano é assim. Nós somos, por natureza, curiosos. Mas por que eu estou chamando a sua atenção para essa realidade? Porque quando nós falamos acerca de curiosidade, você deve ter percebido que eu usei a palavra mistério intencionalmente. Em geral, mistério para nós seres humanos traz a ideia de algo que nós não conhecemos, de algo encoberto, de algo escondido, de algo que nós não temos acesso. Aliás, me lembrei agora, tinha até uma novela antigamente que usava essa expressão, né? Tinha um fato lá que acontecia e tinha uma personagem da novela que falava, é mistério. Tinha uma personagem famosa numa novela antiga aí. Se valendo dessa coisa da curiosidade humana em torno daquilo que é misterioso.
Mas sabe por que eu destaquei essa palavra? Porque Paulo fez isso no capítulo. Mistério é a palavra que Paulo mais utiliza e explora nesse bloco do capítulo 3. E ele faz isso de propósito. Paulo escolhe essa palavra para transmitir uma verdade muito importante. Se você der uma olhada, ela apareceu no verso 3, no verso 4 e no verso 9. E quando nós olhamos para esse sentido que Paulo dá, nós vamos perceber que ela é bem diferente daquele em que nós encontramos na cultura, os mistérios da cultura. Paulo aqui, na verdade, está nos mostrando que esse mistério do passado agora foi revelado em Cristo. Havia algo que era encoberto, sim, que era escondido, que era misterioso no passado, mas que em Cristo Jesus foi revelado. Essa passagem é preciosa, irmãos, porque ela vai nos mostrar que esse mistério foi encoberto até mesmo dos anjos. A Bíblia diz que há coisas que os anjos anelavam prescrutar, conhecer, mas que Deus encobriu de propósito, para cumprir um propósito. E o que Paulo está dizendo para nós nessa passagem, irmãos, é que esse mistério em Cristo Jesus foi agora revelado. E olha que bonito, irmãos, à luz dessa passagem, nós vamos ouvir acerca da gloriosa igreja de Cristo, que ela é o mistério revelado de Deus. Se você der uma olhada para a narrativa, para o ensino das Escrituras do Antigo Testamento, você vai perceber que a ênfase, o foco da revelação é na obra de Deus de redimir o ser humano pecador. Isso não era mistério, isso não era algo encoberto, era algo que Deus já havia revelado. Deus revelou inclusive que o instrumento que ele escolheu no Antigo Testamento para que essa verdade fosse anunciada, a verdade de um Deus que está restaurando pecadores, que está perdoando pecadores, reconciliando pecadores, um instrumento foi Israel. Isso não era algo encoberto, isso era algo percebido pelos patriarcas, era algo percebido ali pelos profetas, era algo percebido na revelação divina do Antigo Testamento. No entanto, há uma coisa que foi ocultada por Deus intencionalmente. E o que Deus ocultou era aquilo que ele faria através da sua igreja. Esse é o resumo da mensagem de Paulo no capítulo 3 de Efésios. A igreja é o grande mistério revelado de Deus. Deus está salvando pecadores de fato, mas há um meio agora revelado no Novo Testamento, e esse meio é através da sua gloriosa igreja. Meu irmão, precisamos ouvir essa mensagem, porque ela muda a perspectiva que nós nutrimos no coração acerca da igreja. Ela nos capacita a enxergar a igreja de uma forma mais pura, mais bela, e a perceber aquilo que nós estamos tratando aqui nas quintas-feiras, essa gloriosa igreja de Cristo. E essa gloriosa igreja de Cristo revelada não como um povo uniforme, não como um povo exclusivista, mas exatamente o contrário. A verdade de que a igreja de Cristo é essa comunidade diversa, essa comunidade plural, revelada por Deus. Agora, nessa nova dispensação é a palavra que Paulo vai utilizar aqui. Se você der uma olhada comigo, se voltássemos aqui para os capítulos 2 e 3, a gente vai perceber que há a conexão dessa expressão, mistério, com o que Paulo já ensinou nos capítulos anteriores. Eu me lembro que eu preguei aqui na quinta retrasada, a primeira parte do capítulo 2, e o que eu disse aqui no capítulo 2, esse texto belíssimo, bastante conhecido, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, esse texto que é bastante conhecido da maioria dos cristãos. Eu falei aqui sobre a maneira como Deus, ele nos ensina, ou nos relembra, primeiro, a nossa natureza passada, como é que nós vivíamos antes de conhecermos a graça de Deus, antes de conhecermos a Jesus Cristo, quem éramos nós no passado, e como é importante nos lembrarmos, irmãos. Tinha uma música antigamente, de uma banda cristã, que ele contava a sua vida como era no passado, e ele dizia na letra da música que ele era magro que dava dó, e que o paletó listrado dele tinha uma listra só. Eu confesso, irmãos, que eu me identifico com essa música.
porque no passado eu já fui um mago de dar dó. E ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, irmãos, e me lembro daquilo que Deus fez na minha vida, como o meu coração se alegra. É importante nós nos lembrarmos de onde Cristo nos tirou, a obra que Deus fez nas nossas vidas. Mas o capítulo 2 ainda mostra quem Deus é. O Deus rico em graça, rico em misericórdia, revelado por Ele na sua palavra. É bonito perceber a maneira como Deus é descrito aqui, com tanto amor, com tanta graça, com tanta bondade, com tanto prazer em abençoar pessoas. Esse é o Deus revelado nas Escrituras, o Deus de Efésios capítulo 2. Eu ainda chamei atenção nessa parte final do primeiro bloco do capítulo 2, para a maneira como Paulo fala sobre quem nós nos tornamos. Ele diz, olha, nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus, mas agora o que é que nós nos tornamos? E Paulo vai mostrar isso no final desse primeiro bloco. Ele vai mostrar que Deus então nos transformou, que nós somos feituras, obras-primas de Deus. Deus, ele não fala apenas de quem nós éramos, de quem Ele é e de quem nós nos tornamos. Mas ali nós já começamos a ver o que é que Deus está fazendo. Qual é a obra de Deus? A maravilhosa obra de Deus de unir povos distintos. Povos aparentemente irreconciliáveis. Gentios e judeus agora são unidos em uma mesma igreja. Eu preguei aqui num domingo, irmãos, e eu falei acerca da realidade, aliás, foi na quinta-feira mesmo, acerca da realidade da guerra ali no Oriente Médio. Essa guerra que nunca tem fim, sempre novos capítulos. E havia acontecido um acordo de paz ali entre um grupo terrorista e Israel, Estado de Israel. E eu disse aqui sobre como aquilo que parece impossível, às vezes acontece no plano político. Quanto mais, irmãos, quando nós contemplamos a grandeza de Deus, o poder de Deus, Deus é poderoso para fazer muito mais. E a Bíblia está nos mostrando que Ele fez. E onde é que Ele fez? Na sua igreja. Ele reconcilia gentios e judeus. E quando então nós olhamos para o capítulo 3, nós vamos ver de maneira mais detalhada Paulo amplificando essa mensagem e relembrando agora qual é a missão da igreja. Basicamente, qual é o contexto aqui que nós precisamos nos lembrar de maneira breve? Paulo está preso, Paulo encarcerado, e ele faz questão de deixar isso claro no capítulo 3, verso 1, quando ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O que Paulo está lembrando era a natureza da sua prisão. Pelo contexto aqui, irmãos, e em outras passagens, em outras epístolas também, nós percebemos que muitas vezes o apostolado de Paulo foi questionado. Aqui é o momento em que Paulo está preso, e ele teme que a sua prisão seja fonte de desânimo para os novos cristãos. Diante da realidade da sua prisão, que de repente eles olhem e digam: olha, esse evangelho não funcionou, não deu certo. O grande apóstolo está preso, deu tudo errado, então vamos deixar esse negócio para lá. Paulo então escreve, irmãos, com o propósito de encorajar essa igreja, de relembrar essa igreja as verdades preciosas que eles já ouviram. E Paulo então está destacando o fato de que a sua prisão era não apenas pelo fato dele anunciar quem Cristo é, mas a sua prisão era porque ele havia agora rompido com as barreiras geográficas e não falava apenas a judeus. Ele agora anunciava aos gentios quem era Jesus Cristo. O que nós percebemos aqui então, irmãos, é essa verdade de Paulo preso por causa do evangelho, escrevendo, falando acerca desse mistério que foi revelado outrora. O mistério antes oculto foi revelado. E aqui, irmãos, Paulo então vai nos apresentar qual é a importância, qual é a relevância desse mistério de Deus revelado para aqueles atores aqui envolvidos, os personagens envolvidos na passagem. Primeira coisa que nós vamos perceber, irmãos, é a importância desse mistério revelado para o próprio apóstolo Paulo. Se você der uma olhada comigo nos versos 1 a 5 novamente, eu não vou ler novamente, mas o que nós vamos encontrar aqui é a descrição de Paulo acerca da sua condição. Como eu já disse, primeiro lembrando que ele é prisioneiro no verso 1. Paulo estava preso, irmãos, não porque cometeu algum crime.
Paulo estava preso por aquilo que ele acreditava. Paulo cria quem era o seu Senhor, em quem era o seu Senhor. E porque ele anunciava essa verdade, ele estava preso. Precisamos nos lembrar quem era Paulo antes, aquele que perseguia os novos cristãos. Paulo estava entre aqueles judeus que perseguia aqueles que se convertiam. E Paulo agora é tocado por essa graça. Essa graça é revelada, esse mistério é revelado a Paulo. Paulo é convertido, Paulo é transformado. E Paulo agora está anunciando essa verdade. Pode não fazer sentido para aquele que não conhece esse evangelho, mas para Paulo faz muito sentido. E Paulo entende a sua condição. Ele entende que ele é um prisioneiro. Interessante, porque quando nós olhamos para a nossa cultura triunfalista, mesmo a cultura evangélica, percebemos o perigo, irmãos, de interpretar as circunstâncias da maneira errada. Para muitos, Paulo poderia estar vivendo um momento de fracasso ministerial. Mas sabe por que é relevante esse mistério? Porque é esse mistério que autentica o que Paulo está fazendo. É interessante porque quando nós olhamos para o passado, nós vamos ouvir de outros homens. Deixa eu te dar um exemplo, a história de José. Que lógica teria José ir parar numa prisão depois de tudo que ele fez? Mas é ali que Deus conduz José para que ele se tornasse governador do Egito. Em outras palavras, o propósito de Deus era tal, de abençoar as nações e de escolher José para ser esse instrumento, que nem a prisão pôde conter aquilo que Deus tinha para fazer. Aliás, ao contrário, a prisão fazia parte do propósito de Deus. Era um instrumento pelo qual José ascenderia à liderança na nação, claro, debaixo do tacão do faraó da época, mas como um governador do Egito. Olhamos para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que também foi preso. Paulo se lembra dos sofrimentos do seu Senhor, e como tudo aquilo que aconteceu, na verdade, contribuiu para que o plano de Deus se concretizasse. É interessante, uma vez uma pessoa lá na Betel, pastor, era um visitante já de algumas semanas, ele me procurou assim com muita humildade, irmãos, achei legal a postura dele, falou: pastor, eu queria entender essa história de Judas. Judas traiu Jesus? Não era melhor se Judas não tivesse feito isso? E eu expliquei para ele, eu disse: olha, o plano de Deus se cumpriu como deveria ser. A gente não pode ficar conjecturando, mas vamos lá, se não fosse Judas seria outro. Mas o caminho de Cristo era a cruz do Calvário, o caminho de Cristo era o sofrimento, o caminho de Cristo incluía a prisão. Tudo aquilo foi orquestrado por Deus, mas com um propósito nobre. E o nosso Senhor na cruz do Calvário consumou a obra de redenção do povo de Deus. Paulo é o prisioneiro, irmãos, e ele está lembrando isso aos irmãos: eu sei que eu sou prisioneiro, mas eu não sou preso, não estou preso por causa de algum crime que eu cometi. Eu estou preso por causa daquilo que eu creio, a verdade do Evangelho, o anúncio desse Evangelho aos gentios. É interessante que Paulo também, ao mesmo tempo, se apresenta como ministro. O fato de ser um prisioneiro não anulou o ministério de Paulo. Paulo ainda vai se apresentar como ministro de Cristo no verso 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo está relembrando que ele foi vocacionado de maneira específica, para que esse mistério que outrora estava escondido, fosse revelado, e que ele era o instrumento agora de Deus, para anunciar esse evangelho aos gentios, para que agora a igreja de Cristo fosse revelada. Paulo entende isso, e ele entende que isso não mudou. O fato dele estar na prisão não mudou, pelo contrário, confirma que ele estava realizando o seu ministério e estava incomodando os antigos poderes. O evangelho é assim, irmãos. O evangelho é doçura, é paz, é graça, é alegria, é amor, é bondade para os que creem. Mas para aqueles que não creem, é escândalo. Para aqueles que não creem, é motivo de ira, de oposição, de perseguição. Mas Paulo encontra alento ali na prisão, ao se lembrar
que o que estava acontecendo nada mais era do que o cumprimento do propósito de Deus. E que propósito era esse? Revelar esse grande mistério, a igreja. E quem foi o instrumento que ele escolheu? O próprio apóstolo Paulo. Perceba como é importante essa posição de Paulo e essa percepção de Paulo. Qual é o problema que nós estamos então percebendo na passagem? Paulo possivelmente sendo desmerecido por alguns, questionado por alguns, seu apostolado sendo questionado. Mas o que é que essa passagem nos mostra? A graça de Deus atuando. Paulo está sendo reconhecido por semelhança nos sofrimentos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que tudo isso tem um papel importante para que a verdade do Evangelho rompa ainda em novas regiões. Perceba ainda, quando nós olhamos para a nossa realidade, qual o problema que nós percebemos hoje, irmãos? Os sofrimentos muitas vezes nos fazem desconfiar da bênção de Deus sobre nós, ou de que Deus está de fato cumprindo um propósito em nossas vidas. Temos de repente um chamado, temos uma vocação, temos uma família, temos um negócio, e de repente vem as lutas, vem as provações, e o coração da gente muitas vezes fica inseguro. Mas essa mesma graça que Paulo encontrou ali na prisão está disponível para mim e para você hoje, para nós percebermos essa verdade de que Deus usa as nossas dores, usa os nossos sofrimentos para a sua glória, e para que essa mesma missão que Ele idealizou seja levada a bom termo. Meu irmão, diante das lutas da vida, você é convidado a enxergar um Deus que cuida de você e que usa todas essas coisas para a sua glória. Paulo é um grande exemplo para nós. Diante das lutas, dos desafios que a vida lança diante de nós enxergarmos a graça, a bondade e o favor de Deus. Aliás, muitas vezes são essas lutas que confirmam aquilo que Deus está realizando nas nossas vidas e através de nós. A semelhança do que nós encontramos aqui na vida e na história do apóstolo Paulo. Esse mistério revelado, irmãos, também é relevante para um segundo grupo de pessoas. Na passagem, Paulo está mostrando como esse mistério revelado é importante para os gentios. Se você der uma olhada no verso 6 ao verso 8, não vou ler novamente, para ganharmos tempo aqui, mas Paulo está destacando aquilo que Deus está fazendo e a maneira como os gentios, outrora renegados, estavam inclusos como co-herdeiros das mesmas promessas de Israel. Paulo está nos lembrando que não há um benefício, um direito, uma promessa que Israel tenha recebido que não se aplica também aos gentios. Todas elas se aplicavam igualmente aos gentios. Paulo já havia tratado isso no capítulo 2, do verso 11 ao 22, nos mostrando que o Deus de toda graça e bondade, primeiro, reconciliou pecadores consigo mesmo. Vivíamos sem paz no mundo, como diz as Escrituras, mas Deus nos deu paz com Ele, irmãos. Isso por si só é um privilégio incomparável. Se temos paz com Deus, não há guerra, irmãos, que nos tire a paz. Temos paz com Deus, é a primeira mensagem do apóstolo Paulo. Mas a segunda mensagem é que esse Deus que nos reconciliou com Ele, também está nos reconciliando uns com os outros. O mundo não conhece essa unidade que a igreja de Jesus experimenta. No mundo, as pessoas são julgadas muitas vezes, são avaliadas, são valorizadas por aquilo que elas têm, pela classe social, pela cor da pele, pelo sexo, por uma série de fatores. Uma beleza da igreja do Senhor Jesus é que aqui é lugar de todos. Aqui cabe todos. Claro, irmãos, todos são chamados ao arrependimento, à mudança de vida. A igreja é a comunidade mais inclusiva da terra. Não no sentido que você pode vir e continuar pecando como você quiser, mas no sentido de que a graça do Evangelho transforma até o mais vil pecador. Paulo está dizendo: quem sou eu, o menor dos santos? E Deus me escolheu para ser um instrumento para pregar essa verdade. Quem eram os gentios? Mas Deus fez essa obra maravilhosa de os reconciliar consigo e uns com os outros. O que ele está mostrando é que os gentios então tinham um novo status em Cristo.
Aqueles que se converteram, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles agora desfrutavam de um novo status. Eles eram herdeiros das mesmas promessas, o mesmo poder que Paulo está mencionando aqui, que era o poder que operou nele para que ele fosse um arauto, um ministro, um apóstolo do Evangelho, também estava disponível e operando nos gentios. Que beleza perceber essa verdade, irmãos. Que beleza notarmos como a graça de Deus foi além daquilo que até mesmo, como nós vamos ver na sequência, os anjos anelavam saber. Qual era o problema aqui então na passagem, irmãos? Os gentios eram discriminados. E pelo que se percebe no relato do Novo Testamento, possivelmente até mesmo por irmãos na fé, na medida em que iam chegando e alguns judeus convertidos ou infiltrados julgavam que eles precisavam se tornar judeus primeiro, para que depois então eles tivessem direitos como cristãos. Mas Paulo está mostrando que isso não é verdade. Os gentios têm direitos assim como os judeus tinham. Eles foram aceitos por Deus igualmente. O muro de separação é o que ele vai dizer no final do capítulo 2. A barreira de separação foi desfeita, foi quebrada. Judeus e gentios agora são um só povo em Deus, em Cristo Jesus. Qual o problema que nós encontramos hoje? Ainda encontramos no nosso meio, irmãos, infelizmente, divisões. Às vezes dentro da igreja local, Paulo falou sobre isso, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Cefas, Pedro, outros, eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Cristo. Lembro de um comentarista, não lembro se foi o doutor Nicodemos, que disse que até mesmo esses que se diziam eu sou de Cristo, na verdade, eles entendem que eles não estavam chamando atenção para a realidade de um Cristo que une a todos, mas como se eles fossem superiores aos outros, que enquanto seguiam a homens comuns, eles seguiam a Cristo e eram então melhores que os demais. E Paulo então trata essa igreja, Paulo ensina essa igreja, Paulo relembra essa igreja. Qual é o mistério revelado de Deus? O mistério revelado de Deus não é a divisão, não é o partidarismo. O mistério revelado de Deus é uma igreja unida, santa, vivendo para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, para jamais sermos instrumentos para macularmos a unidade da igreja, para quebrarmos a unidade da igreja, para desfazermos a unidade da igreja. E às vezes isso vem travestido até de coisa boa. Alguns se sentem superiores dos outros, por exemplo, por causa da teologia. E o meu saber, o meu conhecimento, me faz olhar para os outros de cima para baixo. Eu quero te dizer que a unidade da igreja, o que Paulo está mostrando, é algo extremamente precioso, meu irmão. Que inclusive nos desafia a deixarmos de lado questões que são secundárias. Às vezes são até importantes para nós, mas que são secundárias à luz do Evangelho. Somos um só povo. A beleza da igreja de Cristo está nisso. Aqui, irmãos, somos todos iguais. É tão bonito ver essa realidade na igreja. Aquele que de repente tem uma condição financeira melhor, um status social melhor, servindo outros. Aqueles que de repente eram irreconciliáveis do lado de fora, amigos, se amando, se respeitando, se ajudando aqui dentro. Que Deus nos ajude para que a IPVO seja esse instrumento, é o que Paulo está dizendo, para que essa unidade da igreja seja anunciada em Maringá, em todo o Paraná, e onde a gente chegar através das nossas transmissões, em nome de Jesus. Quando nós olhamos ainda para a passagem, há um terceiro grupo de pessoas, ou de seres aqui mencionados, para os quais esse mistério revelado era importante. Paulo vai mostrar para nós agora, irmãos, que esse mistério também era importante para os anjos. Esses dois versos eu quero ler com você novamente, versos 9 e 10. Olha o que diz o texto. Vou ler do 8 para pegar o contexto um pouco melhor. Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo
e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, esse texto é bonito e ele vai trazer para nós uma verdade aqui importante, interessante. Paulo vai mostrar para nós que o mistério revelado, a igreja gloriosa de Cristo, foi anunciado também aos anjos. O que Paulo está dizendo é: os anjos entendiam parte do processo, parte da história, parte do que Deus estava fazendo, aquilo que já havia sido revelado ao longo dos séculos. Assim como Deus agia por intermédio dos profetas, dos patriarcas de Israel, e os anjos contemplavam isso, os anjos participavam disso, mas havia algo que Deus havia guardado, reservado, e nem mesmo os anjos conheciam. O que é esse mistério? Nós já dissemos aqui várias vezes: a igreja do Senhor Jesus. É interessante que quando nós olhamos para a expressão aqui, potestades e principados, algumas pessoas interpretam isso aqui da maneira errada. Elas tendem a achar que principados e potestades sempre se refere aos anjos caídos, mas isso não é verdade, irmãos. Nós precisamos ler o contexto para entender melhor. Se nós olharmos, por exemplo, para essa expressão aqui, nesse bloco e o seu contexto, Calvino, William Hendrickson, Herman Bavinck, Charles Hodge, grandes teólogos da Reforma, interpretaram a palavra, a expressão no original, entendendo que ela se referia aos anjos bons, não aos anjos caídos. É interessante que mesmo a palavra anjo, ela é neutra. Nós precisamos qualificar. Quando falamos de anjos, estamos falando dos anjos bons, dos anjos que permaneceram fiéis a Deus, ou dos anjos caídos. E esses teólogos, e eu concordo com eles, entendem que nessa passagem, o que Paulo está dizendo é que esse mistério acerca da igreja foi oculto até mesmo dos anjos. E que agora, na medida em que ele proclamava o evangelho, os gentios eram convertidos, a igreja com a sua multiformidade era revelada, até mesmo os anjos eram impactados com essa verdade. Os anjos agora tinham novos motivos para adorar e celebrar ao nosso Deus. Que notícia maravilhosa! Paulo está lembrando isso aos irmãos. Isso foi oculto até mesmo dos anjos, mas agora a igreja está revelando o que ele chama aqui de multiforme sabedoria de Deus. Havia algo na sabedoria de Deus que nem mesmo os anjos conheciam, e agora foi revelado. Como Deus é sábio, unindo judeus e gentios. Como Deus é sábio, unindo eu e você, para que juntos sejamos a sua gloriosa igreja. Como Deus é sábio para usar pessoas tão distintas, com defeitos sim, mas com dons tão distintos, para fazer o seu nome conhecido até os confins da terra. Como Deus é sábio. A expressão multiforme sabedoria, ela também pode ser traduzida como resplandecente beleza, ou como sabedoria multicolorida, ou como sabedoria de infinita diversidade. O que Paulo está mostrando para nós aqui é que a igreja revelou de maneira mais ampla a sabedoria de Deus. É o contrário do que a gente ouve hoje acerca da igreja. Você concorda comigo? Se você tem dúvidas sobre a maneira como essa expressão é neutra, é só você ler algumas passagens depois. Você vai perceber que ela é usada, ou a expressão anjos, tanto para anjos fiéis a Deus, bons, que permaneceram fiéis, quanto para os anjos caídos. Efésios 1:21, 6:12, Colossenses 1:16, 2:15 e outros. O que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, então, é que os anjos são seres criados por Deus, não oniscientes. Eles não conhecem todas as coisas, mas a quem Deus revelou o seu propósito progressivamente através da igreja. Um dos autores que eu gosto de estudar e pesquisar quando preparo alguma coisa para compartilhar com os irmãos, Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele disse algo interessante. Preste atenção no que ele diz. Na verdade, Pedro mostra
que no período do Antigo Testamento, os anjos tinham curiosidade acerca do plano da salvação que Deus realizava na terra. Segundo 1 Pedro, isso está em 1 Pedro 1, de 10 a 12. Sem dúvida, os anjos regozijam-se quando um pecador se arrepende. Lucas 15, 10. Paulo sugere que os anjos observam as atividades da congregação local. 1 Coríntios 11, 10. Na palavra do apóstolo, nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4, 9. O que Paulo está nos mostrando aqui então, irmãos, é que essa obra que Deus está realizando não é apenas um anúncio aos homens do que Deus está realizando, mas ela impactou inclusive os céus, os anjos dos céus, as potestades e principados nos lugares celestiais. A ideia é que esses anjos agora foram capacitados para uma adoração ainda mais profunda ao contemplar a obra que Deus está fazendo na igreja. Outro comentarista que eu gosto muito, William Hendrickson, ele diz o seguinte, comentando esse texto também: para dar a conhecer aos principados e poderes nas regiões celestiais a magnificente sabedoria de Deus, refletida especialmente no mistério revelado, especialmente, ainda que não exclusivamente a Paulo, ou seja, que os gentios são membros do mesmo corpo de Cristo. Então o que ele está dizendo é, Paulo entendeu que esse mistério foi revelado a ele. Paulo entendeu que esse mistério ele agora estava revelando aos gentios. Mas Paulo entende também que agora a igreja está revelando esse mistério aos anjos. É isso que o William Hendrickson está dizendo. Ele ainda diz, a igreja deve declarar a maravilhosa sabedoria de Deus aos principados e potestades nas regiões celestiais. E como é que a igreja declara? Através da maneira como a igreja vive esse evangelho, sem partidarismo, sem divisão. Na maneira como a igreja vive esse evangelho, entendendo a gloriosa missão que inclui a todos, sem distinção. Qual era então, irmãos, o problema na passagem? Como eu já disse, o impacto negativo da prisão de Paulo para a missão da igreja. Paulo temia que a sua prisão pudesse dificultar agora o avanço do evangelho. Qual é a graça que nós encontramos da parte de Deus na passagem? A igreja segue cumprindo a sua missão, de tal forma que até mesmo os anjos desconheciam. A multicolorida sabedoria de Deus é revelada nova até mesmo aos anjos. Paulo está dizendo, olha, há algo novo que Deus está fazendo através de vocês. Não desanimem, continuem cumprindo a missão de vocês. Quando nós olhamos para hoje, irmãos, qual o problema que nós experimentamos nos nossos dias? Talvez um problema de certa forma invertido. Os escândalos, os equívocos de muitos líderes religiosos, que tem feito com que muitas pessoas olhem para a igreja com desdém. E infelizmente algumas pessoas têm perdido a percepção revelada nas Escrituras da glória da igreja de Cristo. A igreja de Cristo para os salvos não é uma opção. A menina dos olhos de Deus é a igreja. Jesus disse que vem buscar a igreja. Não há como fazer essa separação que infelizmente muitos tentam fazer nos nossos dias, tentando viver uma espécie de carreira solo na vida cristã. Me desculpe, meu irmão, eu até entendo, porque às vezes as decepções são reais, com gente que de fato maculou o evangelho. Muitos sequer são pastores de verdade, sequer são líderes instituídos e chamados por Deus. Pelo contrário, são um joio no meio do trigo. Mas a mim e a você que fomos alcançados com a graça de crer, somos desafiados, irmãos, a perceber que Deus está revelando esse mistério é na igreja. Ela é a gloriosa igreja de Jesus. Encontramos essa graça para nós. A igreja verdadeira segue gloriosa, cumprindo sua missão, proclamando a maravilhosa sabedoria de Deus, sendo percebida até mesmo pelos anjos de Deus. Não permita que o ceticismo alcance os seus olhos, que o ceticismo alcance a sua mente,
que o ceticismo alcance o seu coração. Talvez não alcance os seus lábios. Tem muita gente dizendo que crê, mas na prática vive como um incrédulo. Brinquei aqui outro dia, irmãos, é claro, né, com muito amor a essas pessoas. Nós não temos raiva dessas pessoas, pelo contrário. Por tanto amá-las, queremos exortá-las a enxergar uma realidade. Mas eu brinquei que o desigrejado é um crente trans. Ele acha que é crente. Ele se identifica com crente. Mas na verdade é um ímpio, que ainda não entendeu a verdade do Evangelho. O Evangelho foi revelado, irmãos. Paulo está dizendo, na igreja. E nós precisamos entender essa verdade. Nos unirmos à igreja de Cristo. E lutarmos para que a igreja de Cristo permaneça unida, alegre, vibrante, cumprindo a sua missão. Não interessa o percalço, não interessa o desafio. No caso de Paulo é uma prisão, no meu e seu são tantas outras coisas. Mas nós somos desafiados a romper com cada uma delas e avançarmos para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Paulo vai terminar então nos versos finais, versos 11 a 13, dizendo o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Quarto e último público a quem Paulo endereça essa verdade, a quem Paulo diz que esse mistério foi revelado e é relevante, é importante para esse público. Aqui, irmãos, nós incluímos todos os cristãos. E por que não dizer até mesmo os cristãos de hoje? Paulo então finalmente está dizendo que ele está falando não apenas dos gentios, mas ele está falando para todo aquele que crê. E nesse sentido, eu e você estamos incluídos. Há uma missão que ainda está sendo realizada. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu prego com ousadia de tal maneira que eu fui preso por isso. Mas eu oro para que vocês se valham agora do livre acesso que vocês têm. Você viu isso na passagem? Verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Paulo está dizendo que essa mesma ousadia, essa mesma confiança esteja em vocês de tal maneira que vocês prossigam realizando a missão. A missão não terminou, meu irmão. Eu gosto de lembrar de vez em quando, me desculpe se eu parecer repetitivo, eu estou terminando aqui. Temos um ancião lá na Betel, completou 97 anos esse ano. Foi um homem com defeitos também no passado, mas um homem que eu tive o privilégio de ver como Deus veio trabalhando a vida desse homem. Um homem maduro, foi presbítero da Betel. Eu diria que ele é mais bênção para a igreja hoje do que na época que era presbítero. Todos os cultos ele está lá, reunião de oração. Com dificuldade, irmãos, não escuta, não enxerga direito, mas está lá. E eu lembro que um dia eu fui preocupado conversar com ele, porque ele gosta de chegar mais cedo, e aí ele começa a cantar uns hinos. Fica sozinho cantando um hino lá no banco. E eu preocupado, fui lá um dia, falei: ô seu Jonas, já não canta mais esses hinos que o senhor gosta, né? Irmãos, mexeu comigo o que ele falou. Ele virou para mim e disse o seguinte: pastor, fica tranquilo, porque eu sei muito bem que a minha vez passou. Eu não estou mais preocupado comigo. Eu estou preocupado com esses meninos aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Eu não vim aqui para cantar o que eu gosto, não. O que eu gosto, eu canto até lá em casa sozinho. Agora aqui, irmãos, sabe por que a gente está aqui? Porque tem uma outra geração. Paulo falou sobre isso. 2 Timóteo 2:2. Olha o que Paulo diz para Timóteo: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para transmitir a outros. E assim vai continuar sendo, irmãos, até o dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então que Deus nos dê graça para encerrar o ano cansado, sim, muitos afazeres, mas animados, alegres, aguardando aquilo que o Senhor ainda traz para a gente realizar. É um grande privilégio pertencer à igreja de Cristo. É um grande privilégio participar dessa missão. Termino, irmãos, com uma história que eu ouvi e que me chamou a atenção hoje. Warren Wiersbe, no comentário dele, ele introduz uma história de Napoleão.
Olha que interessante. A maioria das pessoas se lembra de Napoleão Bonaparte como o aspirante a conquistador da Europa. Pouca gente pensa nele como um patrono das artes e ciências. E, no entanto, ele foi um benfeitor nessas duas áreas. Em julho de 1798, Napoleão começou a ocupar o Egito, mas em setembro de 1801 foi obrigado a retirar-se. Em termos de planos militares e políticos, esses 3 anos foram um fracasso absoluto, mas representaram uma vitória numa área de grande interesse de Bonaparte, a arqueologia. Isso porque em agosto de 1799, um francês chamado Bossan descobriu a Pedra de Roseta em um local a cerca de 50 quilômetros de Alexandria. Essa descoberta deu aos arqueólogos a chave para compreender os hieróglifos egípcios e abriu a porta para os estudos modernos sobre o Egito. O mistério é a Pedra de Roseta de Deus. É a chave para aquilo que ele prometeu no Antigo Testamento, que Cristo fez nos Evangelhos e a igreja fez no livro de Atos, para o que Paulo e outros escritores ensinam nas epístolas e o que Deus ainda realizará, conforme se encontra registrado no livro de Apocalipse. Bonita essa história. A Pedra de Roseta do reino de Deus é a igreja de Cristo. Deus revelou na sua igreja aquilo que ele fará na história até a consumação, quando Cristo voltar. Que isso nos alegre, irmãos. Que isso nos motive a prosseguir, mesmo diante dos desafios que todos nós certamente enfrentamos. E a igreja também. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Não sei se há uma luta específica que você tem enfrentado. Talvez algum sentimento de frustração ao ver o ano findando e algo que você projetou para esse ano você não conseguiu realizar. Sei que muitos de nós chegamos cansados. Às vezes o cansaço não é nem pelo trabalho em si, pelas atividades em si, mas também pelas frustrações, pelos problemas. Mas eu quero orar com você, meu irmão, para que Deus te fortaleça, para que Ele te reanime, para que Ele mantenha a sua cabeça erguida, percebendo que tudo isso faz parte dos planos dEle para as nossas vidas, a missão que Ele está realizando através de nós. Paulo foi solto dessa prisão. Eu e você, meu irmão, prosseguiremos e avançaremos com a graça de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, te damos graças nessa noite pela Tua palavra. Obrigado porque esse mistério foi revelado. Tanta sabedoria. Hoje podemos exaltar ainda mais a Tua multiforme sabedoria. O Senhor é todo sábio. E nós celebramos o fato de que essa sabedoria foi revelada a nós através da Tua igreja. Em tempos de tanto ceticismo em relação a ela, nos ajude, Senhor, a termos um coração que enxerga essas verdades, que crê nessas verdades, que ama a Tua igreja, que trabalha em prol da unidade da Tua igreja e não contra ela, em nome de Jesus. Senhor, muitas vezes as lutas são desafios para nós, como foi para os Efésios, como foi para o apóstolo Paulo. Quem sabe alguém enfrentando uma luta específica. Eu peço ao Senhor nessa noite que fortaleça o coração, que renove a mente, para que ele possa avançar para a glória do Teu nome, percebendo que o Senhor é com ele mesmo no meio da adversidade. É o que nos promete, é o que nos garante a Tua palavra. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo as coisas que nós não gostaríamos de viver. Senhor, renova o nosso coração e usa-nos para a Tua glória. Que a missão da igreja seja cumprida através de nós. É o que nós te pedimos, é o que oramos nessa noite, com gratidão por ter sido revelada essa verdade a nós. Em nome de Jesus, amém. Agora, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus, a maravilhosa igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.